Os Estados Unidos vetaram uma proposta de resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A representante dos Estados Unidos na ONU, embaixadora Linda Thomas-Greenfield, explicou por que utilizou o direito de veto. Esta resolução não mencionou o direito de Israel à autodefesa. A embaixadora afirmou: Israel tem o direito inerente à autodefesa previsto no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ela lembrou que o Conselho de Segurança sempre reafirmou esse direito em outras resoluções e acrescentou: esta resolução deveria ter feito o mesmo. A derrota da diplomacia brasileira, embora previsível, gerou muitos comentários nas redes sociais, com cidadãos lembrando o apelido que foi dado ao Brasil nos governos petistas anteriores de anão diplomático. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou a respeito da situação de Israel e criticou severamente a postura da esquerda brasileira. Não há mais o que argumentar. Não se trata mais de política quando crianças e mulheres e toda a esquerda brasileira não condena tais fatos. As derivações de toda a inércia do Brasil são claras. Aliados do Hamas e Hezbollah já estão aqui e alinhados com as facções engravatadas ou que fazem reféns nas favelas, causarão a destruição do Ocidente e a implementação do mal. E o pior, com o apoio de inocentes que serão as futuras vítimas ou com a influência dos canalhas que sabem o que estão fazendo. As peças se encaixam a cada dia. Os palestinos são usados como reféns do Hamas e a imprensa acoberta toda essa situação. Para estes, seu único valor é o financeiro, mesmo que isso custe seu fim em pouco tempo. Que Deus abençoe Israel, o Ocidente e o Brasil. Reflitamos. O senador Sérgio Moro afirmou: uma resolução vetada no Conselho de Segurança da ONU pelos Estados Unidos e por não contemplar o direito de defesa de Israel não é uma vitória diplomática. Deixei claro este posicionamento e outras críticas na audiência com o ministro Vieira na CRE do Senado. O deputado Daniel Freitas disse: vejam o tamanho da vergonha que este governo está nos fazendo passar. Os Estados Unidos vetaram hoje, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma resolução que foi proposta pelo governo do Brasil sobre a resposta truculenta, entre aspas, que Israel está dando ao Hamas. Atenção na fala da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Sejamos claros, as ações do Hamas ocasionaram essa crise humanitária de proporções épicas em Gaza. Todos os Estados-membros devem condenar do Hamas e exigir que o Hamas interrompa o seu disparo contínuo de foguetes contra Israel. Isso não é polêmico e isso não é difícil. Os Estados Unidos estão decepcionados que essa resolução não mencione o direito de Israel de autodefesa. Puxada de orelha pública. O PT humilha diariamente a nossa nação. O senador Flávio Bolsonaro disse: diplomacia brasileira é derrotada por ignorar a dor de Israel e por ser muito dócil com o Hamas. Que ideologia é essa do PT que finge não ver as atrocidades e que ignora o direito de autodefesa dos israelenses? A escritora Cláudia Wilda afirmou: a diplomacia lulista apresentou no Conselho de Segurança da ONU uma resolução petista que, mais uma vez, inverte valores e beneficia os seus companheiros. A estrovenga deixou de mencionar o direito de defesa de Israel e pedia o cessar-fogo imediato. É uma vergonha atrás da outra. Bom, ela recebeu o tratamento adequado, vetada.
O deputado estadual Tenente Coimbra disse: ONU não aprova a resolução do Brasil sobre a guerra entre Israel e Hamas. Estados Unidos vetou proposta brasileira e ainda mandou um recado. Estamos desapontados, pois essa resolução não faz menção aos direitos de defesa de Israel. Brasil é um anão diplomático. O procurador Marcelo Rocha Monteiro disse: não sou fã do governo Biden, mas nessa ele está certíssimo. Estados Unidos vetam resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez um contundente pronunciamento na Câmara dos Deputados e disse: o governo está isoladamente envergonhando o Brasil internacionalmente e instituições como o Itamaraty, que forma nossos diplomatas, já não servem para muita coisa, senão para chancelar barbaridades que nosso governo apoia. O Brasil é decente e isso não está representado por esse governo. O médico Francisco Cardoso ironizou: Brasil, de anão diplomático a bactéria diplomática. O pastor Leomar de Oliveira ironizou: é anão diplomático que chama, né? O empresário Paulo Filipos disse: os petistas mais uma vez fazem o Brasil passar vergonha no conflito entre Israel e o Hamas. Apresentaram uma resolução na ONU sem propor que Israel tenha seu direito de defesa garantido. E, por óbvio, ela foi vetada pelos Estados Unidos. O Brasil sendo humilhado diariamente. O ex-senador Arthur Virgílio Neto lamentou: que humilhação para a diplomacia brasileira na ONU. Não adianta tapar o sol com a peneira. Lula é anão na diplomacia presidencial. Seu chanceler simplesmente inexiste e Celso Amorim, espécie de tutor do chanceler, é, tanto quanto seu tutelado, mero serviçal de Lula. Ou seja, nada ensina Lula e cumpre todas as tolices que Lula prega e ou pratica. Lula aprendeu agora que sua briga para ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é infantil e inútil. 5 países têm poder de veto e a resolução brasileira sobre o conflito entre Israel e Hamas, cheia de vazios meios termos, foi vetada pelos Estados Unidos. O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, se disse decepcionado. Indago: decepcionado com a inépcia de Lula ou com o veto dos Estados Unidos à resolução meio barro, meio tijolo de hoje da tosca diplomacia brasileira? Embaixador, sua decepção não quer dizer nada, ao contrário do desapontamento de Joe Biden. Talvez a saída seja reunir o apoio de Putin, Maduro, Ortega, Raul Castro, Irã e todo o G77, que já evoluiu para cerca de 130 países afeitos ao autoritarismo. E esquecendo as ditaduras africanas e a falida Argentina em hiperinflação. Fica uma base muito forte para realizar uma porção de nadas. O economista Gustavo Ribeiro afirmou: Conselho de Segurança da ONU rejeita a proposta de resolução brasileira. Lula, o anão diplomático, é um fracasso em questões internacionais. As pautas e posicionamentos, em sua grande maioria, são de caráter moralmente duvidoso, vergonhoso. A perita Érica Gorga, doutora em Direito, disse: o estadista Lula da Silva: é inacreditável a ginástica olímpica que a grande mídia está fazendo para tentar convencer os brasileiros da posição de grande estadista de Lula no Conselho de Segurança da ONU. Enquanto não acordarem para o fato de que o Brasil não apita absolutamente nada na ONU hoje, em decorrência do próprio atraso econômico e político impostos por quase 2 décadas de governos do PT ao Brasil, nunca poderemos chegar à posição internacional de respeito que merecem todos os brasileiros não vassalos do comunismo e do metacapitalismo global. Somente a direita pode resgatar o respeito do Brasil, enterrado há tempos. A cidadã Cláudia Acker apontou:
gafe diplomática grave cometida pelo Brasil. Estados Unidos acabou de falar no Conselho de Segurança da ONU e disse que a proposta do Brasil descumpre o Estatuto da ONU de Direito de Defesa, vetado. Esse é o tamanho minúsculo do Brasil de Lula na ONU. O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, havia alertado sobre a resolução, enfatizando que o texto proposto não reconhecia o direito de Israel à autodefesa. Ele havia dito: o Brasil de Lula no Conselho de Segurança na ONU pode conseguir uma vitória diplomática para o Hamas e os patrocinadores do seu genocídio. O projeto de resolução do Conselho, que, segundo se noticia, o Brasil está articulando, implica, na prática, amarrar as mãos de Israel e deixar o Hamas livre para tomar fôlego e continuar cometendo crimes hediondos. Não oferece nenhum apoio a Israel para defender-se e destruir aquele flagelo. Usa as questões humanitárias como desculpa para nada fazer contra os criminosos, o que apenas permite a ampliação do crime, um processo ao qual estamos infelizmente acostumados no Brasil. Trata-se da transposição para o plano internacional da doutrina tradicional da esquerda e do corruptariado brasileiro. A polícia não pode combater a bandidagem. É o único jeito? De forma nenhuma. Uma outra diplomacia seria possível. Mostramos isso nos anos 2019 a 2021, quando o Brasil estabeleceu excelentes relações simultâneas com Israel e árabes, afastou-se dos patrocinadores do articulou alianças antiterror nas Américas e contribuiu para a nova atmosfera que gerou os Acordos de Abraão. Alguém me perguntou: mas se você estivesse no Conselho de Segurança hoje, o que iria propor? Para responder e mostrar o que seria uma diplomacia brasileira autêntica e produtiva nos dias de hoje, em busca de uma paz verdadeira e não de arrumar pretextos para dar ajuda a amigos, preparei este projeto de resolução alternativa. Abre aspas. A ONU condena de forma cabal e terminante as ações perpetradas pela entidade Hamas contra a população do Estado de Israel desde a criação da entidade Hamas e notadamente os e outros crimes hediondos cometidos no dia 7 de outubro de 2023 e dias subsequentes. A entidade Hamas fica, por meio da presente resolução, considerada organização para todos os fins do direito internacional, diante dos objetivos proclamados pela entidade Hamas, que envolvem a destruição do Estado de Israel e os métodos de atuação da referida entidade, que constituem crimes contra a humanidade. A ONU reconhece o direito do Estado de Israel a proceder às ações necessárias para a eliminação da entidade Hamas, de modo a assegurar a autodefesa e a sobrevivência do Estado de Israel e de sua população. A ONU estabelece um compromisso inequívoco de trabalhar pela erradicação do em todo o mundo, como prioridade indispensável ao cumprimento de sua vocação de manutenção da paz e promoção dos direitos humanos. Nesse sentido, a ONU convoca uma comissão especial para estabelecer um plano de ação para a erradicação do em todo o mundo, que inclua a determinação de sanções a serem aplicadas aos estados que, porventura, forneçam apoio político, material ou militar a entidades designadas como os grupos terroristas. A ONU exige a libertação imediata e de todas as pessoas mantidas como reféns da organização Hamas. Exige igualmente que a organização desfaça qualquer bloqueio ou impedimento à movimentação de quaisquer pessoas
dentro da faixa de Gaza, considerando crime contra a humanidade a prática da organização de obrigar população civil indefesa a permanecer nas proximidades de alvos militares, a libertação imediata dos reféns e a liberação imediata da movimentação de pessoas dentro da faixa de Gaza são pré-condições para a abertura de corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. Será permitida a abertura de corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito para efeitos de fornecimento de medicamentos e insumos médicos e gêneros de primeira necessidade à população de Gaza e para a saída de Gaza ao Egito de pessoas que sejam nacionais de terceiros que não Israel e Palestina. A ONU reafirma seu compromisso de apoiar uma solução pacífica e duradoura para a questão Israel-Palestina, com base na solução de 2 estados e com base igualmente na erradicação do terrorismo e no reconhecimento do direito à existência de Israel por toda a comunidade internacional. Para tal fim, a ONU convida Israel e a Autoridade Palestina a considerarem como ponto de partida de negociações, no momento oportuno, a proposta Paz para a Prosperidade apresentada pelos Estados Unidos da América em janeiro de 2020. A ONU lamenta profundamente todas as perdas de vidas ocorridas em Israel e na faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, assinalando que a responsabilidade última por essas mortes, inclusive de palestinos, cabe à entidade Hamas e àqueles que porventura incitaram o seu ataque contra a população israelense. Fecha aspas. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Pompeu e colegas, eu acho que está se tornando cada vez mais evidente o vínculo deste governo com o que há de pior no mundo. Já não é de hoje que esse governo, esse partido, vários parlamentares da esquerda, com raras e nobríssimas exceções, se posicionam defendendo
terrorismo, narcotráfico e ditadores. Mas a omissão desse governo, das nossas relações exteriores, o Itamaraty, chancelando um posicionamento político de atos bárbaros, criminosos, relativizando essa ação, tentando justificar crimes como se fosse um ato político, justificável, proporcional, não tem o mínimo cabimento dentro de um Estado de Direito que queremos construir, que é o Brasil. Esses cúmplices dessas barbáries não podem governar país nenhum. Eles deveriam estar encarcerados. Encarcerados, limitados sim na sua função. Porque não há como um ser humano abrace um ataque à humanidade como sendo justificável. Como matar criança seja justificável, como fazer o sequestro, como se isso fosse justificável, independente da ideologia política. Temos uma questão de decência e de estabilização de Estado de Direito que temos que projetar ao mundo. Mas não, temos aqui uma omissão ou até um apoio a esses grupos bárbaros. Mas é esse o Brasil que os parlamentares querem? É esse o Brasil que o Itamaraty projeta ao mundo? É esse governo que apoia a ditadura, que apoia narcotráfico e que apoia crimes bárbaros cometidos pelo terrorismo? É esse governo que queremos à frente do nosso país? Parlamentares chegam a um ponto que ultrapassa-se a linha. Atravessaram o Rubicão da decência. Não temos moralidade nenhuma de abraçar a imoralidade que é cometida no mundo. Isso não é governo. Isso é tirania imposta. O maior inimigo deste governo é a decência do ser humano. É contra isso que esse governo combate. Combate a humanidade, combate a natureza humana, combate a civilização, combate ao Estado de Direito. Está bem nítido. Em que momento esse parlamento vai tomar uma atitude? Como se já não bastasse as interferências que o STF praticava em cima do parlamento. Agora temos um governo completamente omisso na sua função precípua, de governar com decência. Mas isso é exigir demais desse governo. Porque ele faz parte dos grupos criminosos mundial. Faz parte de uma rede absolutista que cresce no mundo. Precisamos estancar esse movimento. É esse parlamento que tem que fazer isso. Nós já sabemos qual é o jogo. Cabe a todo parlamentar, com um pingo de decência, de se posicionar e de se unir contra o que esse governo está projetando para esse país, contra o que o STF está ajudando esse governo a projetar para o país. Presidente, colegas, a questão é grave. A questão é grave e muito triste. Não quero entrar em detalhes aqui das barbáries cometidas. No entanto, temos uma barbaridade muito maior de não reconhecer a decência. É isso que está faltando. E espero que os parlamentares, de bem, da esquerda, do centro e da direita, se posicionem cada vez mais. E sei que existe decência no povo brasileiro. Ele não pode estar aqui representado nessa minoria. Essa minoria indecente que conduz o país não representa a totalidade do povo brasileiro. Gostaria de dizer em alto e bom tom aos israelenses que têm sofrido essas barbáries, aos brasileiros que estão sequestrados, a todas as etnias, as religiões e as nacionalidades que hoje estão sofrendo na mão da barbárie, que existe decência no Brasil. E ela não está no Itamaraty. E ela não está no governo. Mas existe aqui no parlamento. E vários parlamentares vão se pronunciar. Espero que ainda haver mais pronunciamentos dos deputados da esquerda, que esse sim gostaria de ver se pronunciando contra a indecência. Alguns já foram nobres o bastante para vir à tona, mas gostaria de ver mais. Muito obrigado, presidente e colegas. Obrigado.
Muito obrigado. Uma rápida réplica só, ministro. Via resolução aqui, ela não consta o termo autodefesa. E, assim, com todo respeito ao Brasil, eu tenho todos os elogios ao trabalho que vem sendo feito para buscar uma paz ali na região e essa tentativa de fazer uma resolução. Mas ainda o que nós temos é uma resolução vetada, e vetada por um país que é um aliado histórico e estratégico do Brasil. Então não vejo, sinceramente, como uma vitória diplomática do Brasil, né, porque no fundo não foi conseguido ali o que se buscava. E talvez seja necessário aí fazer uma correção, né, fazer uma nova proposição que possa atender tanto quem entende os Estados Unidos, mas também como quem entende Israel. Porque Israel, o país envolvido, de certa maneira, esse veto representa o entendimento dos Estados Unidos, mas também representa o entendimento de Israel sendo ali vocalizado. E se nós não temos nem o assentimento de Israel nem dos Estados Unidos, nós não temos praticamente nada. Então, não adianta nós agora tentarmos, de repente, atribuir uma responsabilidade aos Estados Unidos por não ter conseguido a paz. Nós temos que reconhecer que o texto da resolução apresentado, por mais que mereça todos os elogios à iniciativa, não foi bem sucedido para ser aprovado pelo Conselho de Segurança.